Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com as Escrituras aquilo que Deus tem para nos ensinar, e eu creio que será um momento maravilhoso. Por isso, meus amigos, abra tua mente, teu coração, permita a palavra de Deus entrar e trazer para você o discernimento, amém? Hoje nós estaremos agora nesse momento lendo Marcos de número 7, olha o que a palavra de Deus nos diz. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês desobrigam de qualquer dever para com o seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouça-me, todos entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo-a depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse ele: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos.
Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais eles o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa e rica nos ensinamentos. Aqui nós estamos falando justamente do ministério do nosso Senhor, de Jesus Cristo. E ele começa aqui dizendo, através de Marcos, né, ali onde Marcos estava vivenciando ao lado do mestre, e ele estava ali, né, memorizando tudo aqui na sua mente. Posteriormente, com a ajuda do Espírito Santo, ele nos escreveu passo a passo do que quer nos ensinar. Então ele estava dizendo ali, ele abre já Marcos de número 7, dizendo sobre algo que é muito vivo ainda entre nós, tradições, sabe, religiosismo, sabe, a religiosidade que ainda é muito forte no meio da sociedade, aonde coisas que foram criadas por homens passa a ser totalmente reverenciada. E ali Jesus está querendo nos ensinar, meus amados, que Ele sim é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é o único que pode nos trazer vida. Ali Ele estava dizendo para os fariseus e todos os judeus ali que tinha aquelas tradições de não lavar a mão, tradições de alimentos impuros, tradições de lavar os copos, jarros, vasilhas de metal, sabe, querendo seguir uma regra humana. E ali onde eles eram totalmente religiosos, e Jesus estava dizendo, ei, vocês não estão entendendo, vocês estão, sabe, dando tanta ênfase, vocês estão dando tanto critério, sabe, em relação do que vocês comem, dizendo que o animal é impuro, mas vocês não têm noção que na verdade não é o que você está comendo que está te fazendo mal, e sim aquilo que está saindo de dentro de ti para fora. Quer dizer, vocês estão seguindo exemplos, doutrinas criadas por homens, onde, né, todos vocês acreditam que vocês estão vivenciando a santidade, vocês estão agradando a Deus, mas falar a verdade, vocês são hipócritas. Vocês só estão demonstrando o estereótipo, só estão mostrando a aparência. Mas lá dentro eu tenho condições de enxergar o coração e eu enxergo que vocês sim são impuros. Porque dentro do seu coração está maquinando coisas ruins. A tua língua está proferindo coisas maldosas, coisas impuras. Não é o que você está comendo, porque o que você come é digerido e é lançado fora. Mas aquilo que você maquina no coração e solta pela tua língua, isso sim é impuro. Isso sim traz grandes problemas. Então Jesus ali estava trazendo esse ensinamento, sabe? Que tudo aquilo que aqueles homens estavam vivendo não passavam de regras ensinadas por homens. É a mesma coisa de hoje, meus amigos. Quantas doutrinas o ser humano hoje segue no pé da linha? Quantas doutrinas o ser humano acredita que está adorando a Deus, que está se alegrando o coração de Deus, devido a essas doutrinas que foram criadas por homens, e eles querem se autotitularizar como santos. E Deus está dizendo que eu não me importo com isso. O que me importa é aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que está saindo para fora. Porque se você realmente não tiver uma libertação, uma transformação de dentro para fora, de nada é válido. Não adianta você querer tentar viver uma vida que não é tua. Você querer ir na igreja, dizer que é santo, usar tipos de roupas, usar tipos de, sabe, de coisas, de artifícios, de crenças, de, sabe, doutrinas humanas para dizer que tu é santo, mas dentro de ti não é. Era isso que Jesus estava dizendo, não faz sentido o que vocês estão dizendo. Então nós temos, irmãos, meus amigos, a obrigação, eu e você, de sempre encontrar em nosso coração uma boa maneira para pôr os mandamentos de Deus em primeira coisa, a fim de não só obedecer às tradições aqui, mas sim algo maior do que as tradições, que é o quê? Uma vida de santidade, um exemplo. Como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então, ele diz aqui, olha só, vocês dizem, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Olha o que aqueles homens religiosos faziam. Se o pai e a mãe precisassem de alguma ajuda financeira, de alimento, alguma coisa dos filhos, eles recusavam ajuda aos pais, dizendo que aquilo que eles tinham era consagrado a Deus, simplesmente para não dar. E você acha que uma pessoa dessa agrada a Deus? Pelo contrário, se Deus nos ensina que é melhor dar do que receber, isso é contraditório à palavra de Deus. E sendo contraditório à palavra de Deus, nós não estamos agradando a Deus. Pelo contrário, estamos desagradando a Deus. Então, meus amados, que nós possamos ter o ensinamento de Deus, que esses fundamentos venham entrar dentro de nós, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Que nós não venhamos criar doutrinas dentro de nós, onde nós venhamos passar simplesmente de religiosos. Porque Deus não é uma religião. Quem criou religião é o homem. Deus é além da religião. Deus, ele é único. Por isso que ele fala que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é o único caminho, única verdade e o único que dá vida. Amém? Então ele está dizendo que assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Amém? Então, meus amados, que nós possamos entender que não é a tradição, não é os costumes, não é isso que vai te levar para o céu ou para o inferno. O que te leva para o céu ou para o inferno é o que procede do coração, é o que a tua língua profere, é o que as tuas obras condiz. Isso vai te discernir, isso vai te separar se você vai ser salvo ou não. Amém? Que nós tenhamos esse discernimento, meus amados, para que nós não venhamos errar. Amém? Posterior a isso, a gente vê que outro fato muito lindo aqui, sobre uma mulher, onde eles estavam ali se alimentando, e uma mulher tinha uma filha que estava com um espírito imundo dentro dessa menina, e ela lançou aos pés de Jesus, e essa mulher era grega, lá de Ciro, Fenícia, e ela rogava a Jesus que ele pudesse libertar a tua filha daquele espírito imundo, que expulsasse aquele espírito que atormentava a vida da tua filha. E olha o que Jesus diz: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo aqui que ele veio para os judeus, para tratar os judeus. Esse era o povo escolhido. E aquela mulher era de outra linhagem, ela era grega. E Jesus estava aqui falando para ela que primeiramente ele tinha que tratar com os teus. Posterior a isso, ele poderia abrir para eles, né? Para os estrangeiros, vamos dizer assim. Mas aquela mulher teve tal fé, meus amados, que ela disse, olha o que ela disse para o Senhor: sim, meu Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela estava dizendo que ela não precisava de muito, ela só precisava de uma palavra de Deus. Ela sabia que o Senhor Jesus tinha o poder em suas mãos. Ela só queria uma palavra do Mestre. E olha que Jesus diz: por causa desta resposta você pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. Vai, a tua fé já resolveu o problema. E ela foi para casa e encontrou a sua filha totalmente liberta. Esse é o nosso Deus, meus amados. Para você entender aqui, para não dar um nó na tua cabeça, quando Jesus veio para salvar a humanidade, primeiramente ele queria tratar com os judeus. Por isso que tem aquela parábola do rei que fez uma festa para os teus, que são os judeus. Mas eles recusaram, eles negaram esse ato que o rei estava dizendo, esse ato que Jesus estava fazendo. Por isso que ele disse: abra os portões e chama todos, os pecadores, os aleijados, os cegos, os mudos, chama todos, independente, chama todos. E meus amados, por isso que eu e você temos essa oportunidade de termos o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem um amor maravilhoso para conosco, amém? Para nos salvar. Glórias a Deus por isso. E posterior a isso, para terminar, Jesus termina agora em Marcos 7, aonde ele encontrou um homem que era surdo e mudo, e ali ele simplesmente olhou para os céus e com um profundo suspiro, olhando para Deus, ele disse: Efatá, que significa abra-se.
E imediatamente abriu os ouvidos daquele homem, a tua língua ficou livre e ele começou a ouvir e falar corretamente. Amém? Não existe nada de impossível que Deus não possa fazer por você, meus amigos. Entenda que Deus tem um poder sobre todas as coisas. Basta simplesmente você se humilhar aos pés do Senhor, você clamar com fé, sem duvidar no coração. E eu creio que assim como Jesus curou a tantos, libertou a tantos, assim Ele vai trazer a vitória sobre a sua casa também. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que essa palavra possa criar raiz no teu coração, possa criar fundamento dentro de ti. Sendo assim, você nunca cairá em engano, nunca cairá em erros do inimigo, para que você não venha pecar contra Deus e Deus possa se agradar de ti e te abençoar em todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.